Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, ao horário que estiveres a ver este vídeo. Hoje estamos aqui em modo live. Vamos estar aqui com a Vera Arial a falar sobre autoconfiança e o poder da autoconfiança na nossa vida. E boa noite a todos que estão a chegar. Boa noite a todos que estão a entrar. Enquanto vocês ainda estão a entrar, a Vera já está aqui, que eu já a vi aqui. Olá, olá, boa noite. Eu vou já aqui convidar a Vera para começar a falar sobre este. Literalmente, eu não paro. Olha, gente, estou aqui a respirar. Ai, Vera! Meu Deus, não acredito! Olá, meu Estás amor, está tudo bem? boa? Sim. Ai, gosto tanto de ti. Tão bom ver-te aqui. Também Nós as eu, duas. estou aqui só a Como é acertar, que... ver se está Como no é que... enquadramento. Sim, estás linda. Como é que nós nunca tínhamos feito uma live? Tipo, como Como assim, meu Deus? assim, Como Petra? assim? Mas Como olha, assim, como não é? assim? Estamos aqui e, ai, gosto muito de ti, primeira coisa que eu vou dizer. E Também eu, é obrigada. recíproco. Ai, tão linda. Obrigada por teres aceito o meu convite para estarmos aqui hoje à conversa sobre autoconfiança. E Uhum. pronto, olha, eu vou deixar que te apresentes e és a minha convidada especial hoje, então se quiser falar um bocadinho, Ai, que quem é a Vera? máximo! Então, a Vera Arial é psicóloga, psicóloga clínica, psicóloga de educação, já fui psicóloga das organizações. Também sou mãe, tu sabes disso, não é? Das minhas pequenas grandes, de 21 e 17 anos. Trabalho numa escola, trabalho na clínica presencial e comecei nessas andanças aqui do online, vai fazer agora 3 anos, para maio, se eu não me engano. 3 anos, Petra, passou tão Quanto rápido, não é? tempo mesmo, É passou-se. verdade. Comecei quase como toda a gente começa, não é? A tentar, pronto, partilhar conteúdo no âmbito da saúde mental, a disseminar a importância da saúde mental. A partir daí começaram os contatos, começaram as consultas, depois a partir daí começaram os grupos terapêuticos. Neste momento, o grande trabalho no online acaba por ser a supervisão. E pronto, e temos aqui também a criar a nossa comunidade, que se também é humana, não é? É verdade, e que tem sido assim muito importante neste processo. Mais do que nome, é mesmo viver o facto de nós também somos humanas e precisamos de olhar e acolher esse nosso lado. Sem dúvida, amor. As nossas vulnerabilidades, exatamente como as outras pessoas, não é? Somos pessoas Exatamente, como elas, portanto. exatamente. Sim. Ai, tão linda, tão A linda. nossa baixa autoconfiança também. Sim, não é? E que eu Também. lembro-me que, até tocando aqui no que estavas a falar da supervisão, eu conhecia a Vera aqui no contexto de supervisão. Quando eu voltei para o contexto clínico, eu tive um bocadinho, um tempo afastada aqui do contexto clínico, eu lembro-me que já te seguia na minha página pessoal, antes de seguir na minha página profissional, antes de a criar, e vi que tu fazias supervisão, e eu vim para a clínica sair de inseguranças, com muita baixa confiança, não, com muito medo daquilo que eu estava a fazer. Então foi dizendo, Vera, socorro, ajuda-me, preciso de ti. E pronto, e ao pensar neste tema, pensar aqui num tema para falar contigo, veio-me isto à mente porque também é uma grande dificuldade ainda minha, e que eu vejo que tu falas disto de uma forma muito prática e que realmente pode nos ajudar hoje aqui a desmistificar esta questão de é preciso ser uma pessoa confiante para fazer ou eu tenho que fazer para ser uma pessoa confiante? E Eu acho esta é que a temos de primeira fazer para nos pergunta. tornarmos confiantes, não é? É mais isso. Sim, Se queres nos falar aqui ficarmos um à bocadinho sobre isso? espera, se Uhum, ficarmos à espera da confiança para agir, eu desconfio que a gente não sai do sítio, não é? uhum, Porque a uhum, confiança está muito relacionada com aquilo que nós achamos que são as condições ideais também para poder agir. uhum, Condições ideais connosco, não é só com o ambiente, não é? uhum, Connosco, eu estar pronta. Ainda ontem eu dizia no grupo terapêutico, nós não somos bolo para estarmos prontas, nós nunca uhum, vamos estar prontas, não é? Nunca vamos ter as condições necessárias de estar, das nossas características, não é? Pronto, e por isso é um processo, se é um processo não tem fim, não uhum, é? Portanto, uhum, não há efetivamente essa questão de eu estou confiante, eu agora, com a minha confiança, totalmente autoconfiante, vou agir. Não. É agir para realmente, a partir daí, sentirmos que fomos capazes, aumentar o nosso nível de autoeficácia
E aí sim sentirmos mais confiantes para continuar a agir. Portanto, é um ciclo virtuoso, não é? Digamos assim. Exatamente, exatamente. Mas imagina, neste início de processo, onde a pessoa não acredita nada dela, não acredita que é capaz, não acredita nas competências, nas suas capacidades, sabe que precisa de agir, ao mesmo tempo é um bocadinho complicado, porque eu sei que eu preciso de agir, mas ao mesmo tempo eu acredito 0% em mim de que eu consigo agir. Como é que a pessoa dá este primeiro passo? Como é que ela começa este processo? Então é assim, Linda, a primeira coisa é aquilo que tu dizes, é o autoconhecimento, não é? É eu tentar Uhum, perceber qual é a minha crença uhum, nuclear, que muitas das vezes está relacionada com a crença de desvalor. A baixa uhum, autoconfiança está sempre relacionada, na maior parte das vezes, com essa crença. E, portanto, eu tenho de identificar em mim, através do autoconhecimento, através de um processo, qual é a minha crença, que na maior parte das vezes é essa, não é? E ressignificar essa crença, porque se eu acredito que efetivamente eu não tenho valor, eu tenho que tentar perceber porquê. O que é que na minha uhum, história foi validando esta crença, ou qual foi as lentes que eu utilizei para poder fazer essa interpretação dos fatos, não é? E a partir exatamente. daí, quando eu começo a olhar para as coisas com outras lentes, a pôr em causa e a pensar assim, se calhar eu estou a tentar é validar esta minha crença. Uhum, E, uhum, portanto, se calhar até às vezes não fazendo as coisas, não é? Justamente para validar. Muitas das vezes as questões da autossabotagem, da procrastinação, acabam por estar muito relacionadas com isto, justamente porque o nosso cérebro é aquela coisa de que não quer gastar muita energia, não é? Portanto, se tem esse mindset de que eu não tenho uhum, valor, eu vou tentar validar este meu mindset, porque mudar este mindset dá muito trabalho. E o meu cérebro não muito. quer gastar Uhum, energia, não é? uhum, Até ele se uhum. habituar a ter um mindset diferente, mudar ou tentar ressignificar, isso dá muito trabalho. Portanto, deixa-me estar, deixa-me validar, continuar a não fazer, continuar a duvidar de mim, continuar a pôr a culpa na minha baixa autoconfiança para poder não agir, continuar não Uhum. fazendo nada para ressignificar esta minha crença central ou nuclear. E a pessoa entra E, num ciclo vicioso, que é justamente o é, contrário, não é? É quanto menos eu ajo, mais baixa autoconfiança eu tenho, quanto mais baixa autoconfiança eu tenho, menos eu ajo, o sentimento de autoeficácia também fica baixo, portanto, por aí abaixo. É um é, círculo e, na- vicioso. e lá está, depois isso acaba mesmo por trazer resultados que vão validar que eu não sou boa o suficiente. Mas não é que eu Exatamente. não seja boa o suficiente, eu é que já vou com o mindset, como tu estavas a dizer, de que eu não sou boa o suficiente. Então é como se eu própria já me levasse para aquele comportamento que me Exatamente. leva a um determinado resultado, não é? Petra, eu costumo dizer muito isto. Imagina, tu tens 100 factos em que 99 mostram que efetivamente tu estás a ser eficaz. Um deles, por algum motivo, mostra que há ali qualquer coisa que está a falhar. É nesse que tu te vais agarrar, não são nos outros. Uhum, uhum, As nossas lentes ficam treinadas para isto, porque a crença é lente, não é? A forma uhum. como eu interpreto a realidade. Então, se eu interpreto como não tendo valor, como não sendo capaz, como não sendo confiante, eu vou-me agarrar naquele facto, o único que seja, para poder validar. Exatamente. E tu estás a falar, o que a Sofia agora disse, né? Que ficamos na rodinha do rato. E eu É. estava-me a lembrar agora, ainda ontem, e eu gosto também de dar muitos exemplos, mas estava com uma cliente e ela já está a fazer terapia há algum tempo e ela, mas Petra, eu estou cansada de olhar sempre para o lado negativo, eu estou cansada do meu pensamento automático e sempre ali. Eu disse, é normal, porque É nós, automático. tipo, é automático, nós não conseguimos pegar, é muito importante, é nós ganhamos consciência que esse é o nosso pensamento automático Uhum. e de forma intencional começamos a construir outro tipo de mentalidade. E até dei um exemplo meu, que eu até hoje eu sou assim. Eu até estava a dar o exemplo da masterclass que eu vendi lá no final do ano, Uhum. e que eu tinha X pessoas no grupo para fazer a venda. Vendi bem. Aos olhos do marketing é um bom número. Mas eu só olhava, porquê que as outras pessoas não compraram? Porquê que só estas é que compraram? Exato. Será que Olha eu as fiz algo, lentes, não é? será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que o problema está em mim? Ou seja, eu tenho muito essa tendência para olhar para o lado negativo. Mas lá está, são crenças e que É. demoram, não é? Muito tempo a tentar ressignificar, não é? Mesmo muito tempo. Não é propriamente uma tarefa fácil, lá está, também é um processo. Da mesma forma que nós fomos construindo as crenças, ressignificar também é um processo, não é uma coisa rápida, não é? Justamente por isso, porque nós estamos habituados a pensar assim e, portanto, estamos sempre à procura de algo que valide essa nossa forma de pensar, que depois também tem a ver com a forma de sentir e de agir ou não agir, não é? Porque o Exatamente, medo também pode exatamente. levar a isto, a que efetivamente Uhum. nós não
pomos o carro no caminho, na estrada, para poder agir, digamos assim. E às vezes, e neste processo, é que às vezes é preciso alguém para nos dar ali um empurrãozinho, não é? Também, Uhum. sem dúvida. Às vezes é mesmo só um empurrãozinho. E depois que as coisas estão a rolar, a pessoa vai começando, não é? Isto é quase como aprender a conduzir. Uhum. Não é? Numa É. fase inicial, nós temos ali um bocadinho de medo, às vezes pedimos a uma amiga, a alguém para ir connosco, porque estamos mais inseguras, lá está. Ainda estamos muito no processo de mecanização, de que agora eu tenho de engatar, a pôr o pé na embreagem, pôr a primeira velocidade e depois não sei o quê, e estou ali o tempo todo e a pessoa do meu lado como um fator protetor e tal. Até que depois eu começo a andar na estrada, começo a ver que de facto estou a conseguir. O meu sentimento de autoeficácia começa a se tornar mais elevado, até que eu de repente já digo à pessoa, se calhar hoje não precisa, também só vou daqui ali, depois daqui ali já são 20 km, 30 km, e quando é para ela estou numa autoestrada e já estou a olhar para o lado e apreciar a paisagem. Sim, exatamente, exatamente. Eu sinto muito isso. É quanto menos tu fazes, menos tu queres fazer, mas Sim, quanto mais tu fazes, mais tu, ok. Então é só continuar no flow, né? exatamente. E indo através do treino, Petra, buscar a Uhum, mestria. uhum, uhum, Porque o pensamento também é algo que tu treinas, não é? exato. A Uhum, ressignificação também é treino. uhum, E se eu intencionalmente, esta tua palavra é muito boa, esta é a tua cara, não é? Se eu intencionalmente, a partir do momento em que identifiquei os meus pensamentos, intencionalmente vou tentar ressignificar, olhar com outras uhum. lentes, isso é mágico, não É. é? E é muito esta questão de que não vai acontecer do nada, não vai ser por acaso. Eu preciso de detectar, não é? A que tu falaste, a questão do autoconhecimento. Primeiro eu preciso de parar, Sim. que nós não Tomar paramos para consciência de que pensar. efetivamente não Exatamente, estou, não é? exatamente. Não Tomar estou bem. consciência, Da forma, não exatamente. estou bem nesta medida, não é preciso ter um transtorno, não é? Eu Sim, não estou claro. bem, não estou contente com a minha Uhum, forma de lá estar, de uhum. pensar, sentir e agir, não Uhum. é? Exatamente, exatamente. É, ok, reconhecer, parar, reconhecer. O que é que se passa aqui? Porquê é que eu tenho esta dificuldade? Porquê é que mesmo, até já vou pegar na pergunta da Bárbara, porquê é que mesmo eu Uhum. não tendo, porquê é que mesmo eu até tenho algumas coisas na minha vida que dão certo, mas eu não consigo acreditar em mim? Ok, perceber de onde é que isto vem, perceber de onde é que vem, quando é que vem a base, autoconhecimento, para depois sim fazer alguma coisa, não é as coisas não vão acontecer do nada, para depois, ok, eu detectei, identifiquei, agora deixa-me começar a ressignificar, a ser autorresponsável por aquilo que eu quero construir, que não é uma Sim, coisa que tu muita questão falas da muito, não autorresponsabilidade, sem é? dúvida. Não é uma Nada de coisa que tu... vitimização. Ó Sim, céus, ó vida, eu sou assim, agora vou continuar assim, não é? exatamente, exatamente. Então, eu começo a assumir responsabilidade e começo intencionalmente a tomar passos, mas eu preciso de ter esta intenção de as coisas Sim, não vão acontecer por acaso. Eu preciso ter a intenção de, ok, eu preciso ressignificar esta crença. Neste momento, este é o meu foco, esta é a minha missão, é trabalhar a minha exatamente. autoconfiança, É o trabalhar meu a minha autoestima. objetivo. Uhum. Exatamente, É o meu exatamente. objetivo. E até podemos ler aqui esta pergunta da Bárbara, e quando há resultados e continuamos a não acreditar em nós? Sinto que sou assim. Se calhar faz falta mais resultados ainda, não é? Hum, Porque às vezes, lá está, a questão da validação também passa muito. Esses resultados têm a ver com o quê? Com o locus de causalidade interno ou externo? Ou uhum, seja, são resultados que eu vejo que efetivamente são importantes para mim, que fazem com que eu consiga ressignificar, ou eu preciso da validação do outro para poder sentir que realmente estou a conseguir. Isto também é outra uhum, questão, não é? Na maior parte das vezes, quando nós fazemos as coisas bem feitas, nós nunca atribuímos, na maior parte das vezes, não atribuímos, não vou dizer nunca, mas na maior parte das vezes nós não atribuímos o sucesso a nós. Nós achamos sempre que é a sorte, foram os outros, não é? síndrome do impostor, né? E Total. quando é ao contrário, ou seja, quando há um insucesso, eu não ponho em causa as outras variáveis externas. O locus de controle é o meu, de causalidade é meu. Eu acho sempre que Uhum, fui eu que falhei em alguma coisa. Né? Deixa-me uhum, ver onde é que foi que correu aqui mal. Quando não necessariamente tem a ver contigo. Pode ter a uhum, ver com outras coisas. uhum, E, portanto, isto exatamente. também é um treino, não é só questão de ressignificar, mas também do olhar, não é? De dar o tal benefício da dúvida, como o senso comum diz, sabes? De que, Uhum, ok, posso ser eu, mas também há aqui coisas que podem ser os outros, não é? exatamente, Então também é uma exatamente. via de mão dupla essa questão. Uhum, boa. Eu fixei também aqui o comentário da Ivone, que achei Hum. interessante. Às vezes, ai, agora não consigo ler tudo. Ah, às Às vezes vezes criamos. criamos expectativas elevadas numa fase inicial sobre algo em vez de forma gradual e de grau a degrau. Depois não conseguimos corresponder às expectativas e surgem as lentes de cariz negativo. É isto. Lá está, também obviamente tem a ver com as expectativas, não é? Lidar Uhum, com a minha frustração.
Que expectativas é que são essas? Tem expectativas relativamente ao quê, Ivone? Não é? Sobre algo, ok, mas esse algo é eu conseguir fazer algo, eu ser capaz de fazer algo, tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu percebo isto, não é? De que é, sim. em vez de forma gradual, de grau a degrau. Será que são expectativas muito elevadas? É Eu isso acho que que eu eu estou já a sei o que é que ela pensar. quer dizer. Eu acho que tem a ver um pouco com a questão do perfeccionismo também, não é? Também, sim. Que é uma A questão, fasquia tu muito queres logo, alta. sim, queres logo ali as coisas, não é? Até, tu queres fazer uma mudança, não é? E queres logo assim as coisas tanã. E depois tu não Exato. consegues as coisas tanã e ficas, então é porque eu realmente não sou Frustrada. capaz. Calma, não é porque tu não és capaz, é porque se calhar Se calhar a fasquia foi elevada está muito demais, não é? elevada, não é? É, se calhar a É, fasquia foi elevada demais. Aqui entra um bocadinho até aquilo que tu dizes, amor, é coaching, né? É objetivo faz SMART, pequeninos. é tudo. Sim. Gente, vão fazer scroll no perfil da Petra, porque é mesmo isto, não é? Também Uhum, temos essa questão que ela põe, claramente tem a ver com isto. O que é que uhum, tu efetivamente pões, nem é expectativa, é mais objetivos, não é? Quais são os uhum, objetivos que tu pões, efetivamente? É o que ela uhum, diz, sim, é sim. isso. Ok, Uhum, sim, muito bem. e é muito isso. Às vezes, mas eu não estou a ter os resultados que eu quero. Ok, mas se calhar estás à espera de uma coisa muito elevada. Então vamos ter, até porque lá está, no início deste processo de autoconfiança, nós precisamos deste sentimento de autoeficácia, que isto eu aprendi, que eu aprendi totalmente contigo, esta questão do sentimento de autoeficácia. Preciso de começar a dar passos pequenos para eu começar a desvalidar a minha crença de Sim, desvalor e a começar sim. a validar a minha crença de valor. Então, quanto mais Utilizar coisinhas. auto-reforço. Exatamente, então quanto mais coisinhas, até nesse momento, quanto mais pequenos forem os passos, melhor, porque eu só Melhor. preciso de me sentir tipo, ok, eu estou a conseguir, ok, eu estou a ir. Então, quanto Uhum. mais baby step, não é? Passo a passo, Sim, coisas sim, pequenas, sem colocar sim, coisas muito grandes, sem colocar muitas expectativas, até mesmo uma coisa quando estamos a desenvolver um comportamento novo, um hábito, eu preciso de me sentir confiante sim. que aquilo vai dar certo. Então, pouco a pouco, sem colocar, né, as Nas coisas questões muito da grandes. depressão, por exemplo, a ativação comportamental é Uhum. assim, não é? É, Claramente isto. Não queremos que a pessoa do dia para a noite saia da cama de um quarto escuro, fique exato. toda produzida, vá para o trabalho, seja altamente produtiva. Não é? Uhum. Portanto, é todo. São É um pequenos processo. passinhos, Uhum. efetivamente. Eu acho que está muito linkado com esta área que tu falas, não é? Da questão dos objetivos, traçar Uhum. objetivos gerais, depois muito Uhum. específicos, as atividades Uhum. para cada uma deles. Uhum. É isto, não é? Que é Uhum. cada bocadinho, cada atividade que tu fazes e um mini objetivo que tu consigas alcançar, isto já Uhum. aumenta a tua autoeficácia e automaticamente a tua autoconfiança e por aí vai. E tu depois tu Exato. autorreforças-te, Sim, o e teu vai. autoconceito melhora, a tua autoestima ok, Sim. Uhum. É. ciclo E ainda, virtuoso, não é? e ainda que tu não acredites muito em ti, tu olhas, ok, eu já fui capaz de fazer aquilo, então acho que isto aqui também consigo. Isso, sem dúvida. Quando nós colocamos realmente objetivos muito macro, Uhum. tornam de facto a situação ainda mais difícil de se conseguir atingir e reforça ainda mais a nossa baixa autoconfiança, não é? Portanto, o Exatamente, segredo exatamente. também é um pouco isto, é o step by step, bocadinhos, aos Uhum. Uhum. pouquinhos, não é? Uhum. E também ir recolhendo, não é? Esses factos positivos, ir guardando contigo, Cartões de porque enfrentamento, amor, é tudo sim, na vida, tudo na né? vida, né, gente? Tudo Tudo na, na tudo na vida. vida. É verdade, não é? Cada conquista, os melhores cartões de enfrentamento são aqueles que nós fazemos em função das nossas conquistas, em função do auto-reforço. São os melhores, porque aquilo é um facto, É entendes? mesmo isso. É. É um Eu, até, facto. eu tenho dado o exemplo que eu na minha pasta do telemóvel eu tenho lá uma pasta que diz provas. E Uhum, assim as mensagens assim que me tocam mais, que eu vou recebendo de feedbacks, eu vou colocando lá. E é uhum. aquilo tipo que eu vou buscar quando eu tenho dúvidas se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Ok, deixa-me lá ir ver as provas, né? Quando são factos, não há Exatamente. argumentos. Deixa-me lá ir aqui olhar para isto. E isso aí, ok, calma. Ainda que a minha confiança não esteja lá, aquelas coisas todas, eu tenho factos que me provam que eu até consegui fazer as coisas. Então, bora Pelo lá, eu menos vou. durante algum Sim, momento tu dizes assim, sim, não, eu consegui pôr em causa, efetivamente, pode exatamente. isto não estar a ser de acordo com aquilo que eu queria, de acordo com a minha expectativa, não é? Hum, Mas efetivamente em algum momento aqui no processo destas pessoas todas eu consegui. exato, E depois exatamente. é assim, Petra, se tu consegues uma vez, as competências estão lá, amor. É, é. É Às difícil vezes o que acreditar, custa é mas. ser. É verdade. O que custa às vezes é isto, não é? É ter a Hum, primeira vez, a primeira experiência.
efetivamente sucesso, que não precisa ser um mega sucesso, lá está. Não, lá está Não uma é? coisa pequenina. Pode ser uma coisa pequenina, porque também essa questão do desenvolvimento, a autoconfiança, também lá está, se é um desenvolvimento, se é um processo, não é da noite para o dia que tu vais passar de um nível raso lá para cima, não é? Claro, Não claro. é, Lá de está. todo. São expectativas irrealistas, não é? É preciso também Claro. trabalhar muito essa questão das expectativas realistas, aquilo que a Ivone estava a falar. É muito importante também perceber a questão dos objetivos, não é? Do timing dos objetivos, que às vezes também é outra questão. O tempo. Às vezes pode jogar contra a pessoa, se a pessoa fizer um mau cálculo do tempo, tipo, nunca mais consigo chegar lá, nunca mais consigo chegar lá, não é? Yeah. É mesmo isso. Depois tenho aqui outro comentário que eu fixei da Bárbara, e quando não acreditamos na validação externa. Acho que isto era quando estavas a falar aqui da questão da validação externa e da Da validação validação interna. externa, porque na maior parte, é assim, nós seres humanos, claramente precisamos de validação, isto é uma necessidade básica, não é? Precisamos, é um facto. Agora, não quer dizer que as pessoas que estejam a validar, nós possivelmente estejamos a acreditar naquilo que elas dizem. Mas, mais uma vez, isto é crença, não é? Eu tenho a pessoa que está a validar, se calhar a pessoa está a validar com base em factos, em indicadores precisos, que eu não teria como refutar, mas a minha crença está tão enraizada, está tão forte, não é? Que eu efetivamente descuro aquilo tudo e vou tentar ir buscar outras coisas que possam validar a minha crença. E às vezes penso, não, a pessoa está a dizer isto por pena. É só porque ela é minha amiga. É minha amiga, exato, exato. A mim já me disseram, tu não contas. O que tu dizes não conta. Tu és minha amiga. Eu não, mas tu dizes, não, tu não contas. Lá está, tem essa dificuldade às vezes em acreditar. Ou Exatamente. então, se é uma pessoa que não é nossa amiga, que nós não conhecemos de lado nenhum, nós dizemos, ela se calhar não me conhece bem, por isso é que está a dizer isto. Sim, exatamente. Sim. Se ela soubesse. Se ela soubesse, se ela visse os meus bastidores, não dizia isso. Não dizia isso, exatamente. E aqui outra pergunta. Está com muitas perguntas, então acho que nem vou fazer as minhas perguntas, vou perguntar as vossas. Como ter autoconfiança? Esta é importante. Como ter autoconfiança depois de ter falhado ou não ter conseguido alcançar um objetivo? Lá está, e não desistir também, não é? Porque o que acontece na maior parte das vezes é aquilo que nós estávamos a falar. Se os objetivos são mal traçados ou mal definidos, não é? São muito elevados ou extremamente perfeccionistas, não é? Tipo, aqui é quase que é o preto ou branco, não há cinzento. Há cinzento, gente. O indicador de sucesso também pode ser o cinzento. Eu não posso ter chegado aos 100%, mas também não tive no zero. Alguma coisa por ali pelo meio eu fiz, não é? Por isso, depois de ter falhado ou não ter conseguido alcançar o objetivo, às vezes também é importante nós percebermos isso, ou seja, no processo, será que falhou tudo? Isto não é uma visão claramente bipolar, não é? De ou 0 ou 100. Temos de aplicar aqui um contínuo cognitivo. No meio existe aqui qualquer coisa, não é? O que é efetivamente ter falhado e não ter conseguido atingir o objetivo? Era os 100%? Se for assim, efetivamente não conseguiste, não é? Mas também não estiveste parada no zero. Houve aqui qualquer coisa. O que é importante é olhar para o processo e recalcular efetivamente a rota. É isso, é isso. Né? Eu estava mesmo a pensar Confia nisso. no processo, já Confia no diz processo. a Petra. Eu estava mesmo a pensar nisso, porque é muito este equilíbrio entre foco no processo e desfrutar do processo e foco no resultado. Claro que eu tenho determinados resultados que eu quero atingir, mas é muito mais, eu gosto muito desta frase, que é muito mais sobre quem tu te tornas no processo de alcançar aquele resultado do que propriamente alcançar o resultado. Até porque o resultado tu alcanças, e verdade seja dita, o ser humano alcança um resultado daqui a uma semana ou quer outro. Mas o processo, ele caminha contigo. Mesmo. Eu até tenho uma cliente também que estava num processo aqui, eu dei este exemplo já em algum sítio, já não me lembro onde. Estava no processo de querer mudar de trabalho, estava ali num novo trabalho, passou por imensas fases e ela estava ali na última fase sem saber se ia conseguir ou não, ainda está nesse processo, mas ela numa consulta ela chegou-me e disse: olha Petra, eu posso não ficar com o trabalho, mas só pelo facto de eu ter conseguido passar por todas estas fases, para mim já valeu tudo. Sem dúvida. Porque mostra que eu sou capaz. Eu sou capaz de passar por isto outra vez. Se houver outra oportunidade, eu vou. Porque eu já vi que eu sou capaz de passar por isto. Ou seja, o resultado, ela quer. Mas foi mais importante? Não. Foi até ela ter passado pelo processo e isso conseguido validar.
olha, consegui passar uma fase. Olha, Sim, consegui sim. passar outra, não é? É total isso. Tem a ver realmente com essa questão da competência, é uma coisa que tu treines. Eu, quando estava Uhum, na área das organizações, eu fazia muito processo de recrutamento, seleção. E apareciam pessoas, como deves calcular, como em qualquer processo, não é? exato. E às vezes as pessoas iam e diziam-me assim: eu sei que eu não vou passar, mas ou por qualquer motivo, tenho isto ou aquilo, ou já percebi que há pessoas que estão em mais condições, têm mais condições do que eu e tal. Mas eu vim na mesma e disse: parabéns, porque podes até nem ficar com esta vaga. Mas com certeza estás a treinar este o que é estar aqui. Quanto mais não seja, os níveis de ansiedade vão baixar, porque tu já estás familiarizado com isto. O que vai Exatamente. potenciar efetivamente, se calhar, até o teu desempenho numa entrevista. Portanto, Uhum. é aquilo que estamos a falar. A pessoa necessariamente poderia não ficar com o lugar, mas faz parte do processo, não é? Exatamente, exatamente. E tu conseguiste, pá, tu fizeste alguma coisa e de hoje para amanhã, ok, não consegui este resultado. Também é aquela famosa frase, né? Atira para a lua, mesmo que chegues à estrela já está bom. Não Uhum. conseguiste chegar à lua. Mas, epá, tu já viste que és capaz de chegar às estrelas, então bora lá, não é? É Então vamos isso. continuar. Ah, boa. Tem aqui também outra pergunta. Eu pergunto o contrário. Quando acredito que tenho valor, sou capaz, confio no meu potencial, mas infelizmente não consigo agir. Hum, Aqui o não conseguir agir, acho que tem a ver com essa questão da velha procrastinação, não é? Deve ter a é. ver com isso. A pessoa, Uhum. será que esse acreditar que tem valor, que és capaz e que confias no teu potencial, o não conseguir agir geralmente está associado ao medo. O medo paralisa, Uhum. não é? Como Uhum. proteção, quase. Às vezes até o Uhum. medo do fracasso faz com Uhum. que efetivamente, não é? A pessoa fique paralisada. Eu ouço muito isto, por exemplo, no ambiente escolar, quando são miúdos com ansiedade de desempenho ou realização, têm medo do fracasso e muitas das vezes ainda dão uma branca, não é? Portanto, não, ou Uhum. saem da sala, deixam um teste a meio, não fazem a tarefa, ou olham para aquilo, acham que não vão ser capazes de tirar um resultado X e, portanto, desistem, paralisa completamente. Não sei neste caso se efetivamente terá aqui algum quadro de ansiedade também que possa levar a essa procrastinação, Sim, sim, sim. não é? Ah, exatamente, exatamente. Eu também estava a pensar, ou a pessoa nem sequer tem clareza do que ela realmente quer fazer. Fala Pô, sobre essa lá está parte, os objetivos mais uma vez, exatamente, não é? exatamente, que é, ok, eu posso muito bem acreditar nas minhas capacidades, mas eu aqui perguntaria, ok, mas tu queres agir, queres fazer o quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe muito bem o que ela Muito quer, bem, não exato. é? Só quer sair do sítio. Está Exatamente, só ali, quer sair. Eu só só quer quero é fazer alguma coisa, sair. sim, só quero fazer alguma coisa diferente. Ok, mas eu preciso saber, eu não preciso saber o caminho todo, não é? Não preciso saber tudo, mas preciso saber pelo menos para que direção é que eu vou para que lado. E às vezes a Uhum. pessoa pode não saber como agir porque nem sequer tem clareza para onde é que ela quer ir. Então aqui podem ser muitos fatores a influenciar, não é? E efetivamente até a questão da exposição depende do tipo também, não sei o que Uhum, é concretamente, porque ela com certeza quando disse isso ela está a falar de algo em específico, que ela não consegue exatamente. fazer, não consegue agir, não Uhum, é? Não sei uhum, se terá a ver com a questão da exposição, a pessoa até achar que tem valor o conteúdo dela, que é possível ela falar sobre aquilo, não é? Portanto, mas efetivamente perceber que tem potencial para isso, que é capaz, que tem pronto, mas que depois não consegue é passar à ação, porque o exatamente. agir é justamente isso, não é? É o passar à É. ação, é tu tirares daqui e agir. É, e depois nessa questão da exposição existem outras coisas envolvidas, é o que é que as pessoas vão dizer, e o medo da O comparação, e o medo do julgamento, julgamento, não sem é? Que é tipo dúvida, assim sem o dúvida. top destas questões muitas vezes que nos impedem de É, avançar e de fazer alguma coisa, é o medo da exposição. E sabes que nestas coisas, quando estou a trabalhar estas questões de autoconfiança e ok, então uhum, vamos começar com passinhos pequeninos, é um dos maiores bloqueios que eu encontro. É o que é que as pessoas vão pensar de mim, sim. não é? Porque lá está, se nós estamos à procura da validação, o nosso medo, o que é que as pessoas vão pensar de nós, Petra? O Uhum, julgamento, na realidade, é sinónimo de não validação. uhum, A crítica, não é? Se uma uhum, pessoa está a criticar, não está a validar. uhum, exatamente. Não é? Uhum, Portanto, se eu quero validação, porque eu preciso, todos nós precisamos de validação, uhum. eu fico com receio, não é? Que se calhar Uhum, o feedback da pessoa não seja no sentido de validar, mas sim de criticar. uhum. Exatamente, exatamente, perfeito. Boa. Vera, sabes, eu gostava de fazer uma pergunta. Sim. Tens assim alguma experiência tua pessoal no sentido de que tinhas falta de confiança em algum sentido e que foi através da ação e dos passos que tu começaste a dar que começaste a ganhar confiança? Isso acho que é a minha vida, se resume a isso. Sério? Ok.
Sério, acho que a minha, desde o início, olha, sei lá, eu podia falar de coisas pessoais, mas posso falar também de coisas À profissionais, vontade, não sim. é? Desde que comecei, por exemplo, desde que acabei o curso, comecei a trabalhar, aquelas inseguranças iniciais de achar que, não, que se calhar, lá está, não sei tudo, não domino, não tenho experiência, como é que vai ser, o que é que as pessoas vão, não é? E efetivamente o que eu pensava era, ok, se as pessoas conseguem, eu também consigo. Eu confio na formação que eu tive e eu percebo que isto é uma questão de começar, percebo que isto é uma questão de treino, ou então tenho medo, vai com medo mesmo, sabes? Eu sempre fui muito isto foi sempre muito o lema da minha vida. Essa questão de mesmo tendo medo, vai com medo Vai com mesmo. medo. É. Olha, outra situação que agora estou a lembrar é o que nós estamos aqui a fazer, é o online. Aham. Essa situação foi uma situação muito assim também, de realmente não ter confiança nenhuma, até porque não tinha confiança e aqui até não era só uma questão de crença, era uma questão de factos. Eu não tinha confiança porque eu não tinha conhecimento sequer, não é? Do que era o digital, do que era trabalhar, o que era um Instagram, nem sequer sabia o que era um Instagram, eu não sabia publicar um story, eu não sabia nada, completamente analfabeta digital, ainda sou um bocado, vá, mas bem menos do que Bem naquela melhor. altura, bem menos que naquela altura. E efetivamente podia ter a primeira dificuldade. Eu lembro-me de pedir ajuda às minhas filhas para publicar stories, e elas dizerem: mamãe, esquece lá isso, a tua geração de Facebook. É um julgamento. E eu podia ter dito assim: se calhar têm razão, estou-me a meter aqui nisto, mas é taqueta, não é? Vou ver telenovela. Entendes? E nem por isso desisti, não é? Sabes que também depende das pessoas. Por exemplo, no meu caso, quando alguém duvida de alguma coisa, aquilo ainda torna mais. Ainda reforça mais, não é? Sabes? Ainda me dá mais vontade de mostrar que é diferente. Estás a É do género. perceber? Ok, estás a dizer que eu não consigo, agora é que eu vou mesmo É. fazer por onde para Eu conto conseguir. várias vezes esta história, Petra, dos 10 mil seguidores. Tu de certeza já me tens ouvido falar nisto, não é? Porque a minha filha mais nova dizia-me, eu um belo dia via as pessoas a fazer o swipe up e dizia, isto é até giro, pá, a pessoa faz assim e depois vai logo para os links que a gente quer. Isto de facto é maravilhoso. E eu fui ter com a minha filha e disse, filha, como é que eu faço para pôr aqui esta rasta para cima? E eu lembro-me que na altura nem tinha 1000 seguidores. E ela disse-me assim, mãe, esquece lá isso. Para tu fazeres isso, tu tens de ter no mínimo 10 mil seguidores. Tu alguma vez na vida tu vais ter 10 mil seguidores, mãe? Nunca. E eu disse, ai não, que não vou ter. Agora é que vais ver. Ai não, que não vou ter. Ai, vou. Eu vou tentar perceber o que é importante, correr atrás também, não é? A gente Exato. tentar. O que é importante para chegar lá? É marketing digital, não faço a mínima ideia do que isso é. Bora lá ver o que é. Mesmo. É publicar todos os dias, é constância, é isto e aquilo, ou seja, tudo aquilo que diziam que era importante para a pessoa realmente começar a engajar e não sei o quê, bora lá. Em um ano, cheguei à meta. Podia ter desistido lá atrás, não é? Ter acreditado naquilo que ela disse, entendes? Mas isto sou eu, Vera, não quer dizer que É, sejam as pessoas todas assim, não é? é que isto depois vai muito da personalidade de cada De cada pessoa, um. não É, é? é, Muito é. mesmo. É. E até porque até ia te perguntar, né, o que é que tu achas que te ajudou nesse momento a, mesmo não tendo essa validação externa, a continuares e a persistir? Eu acho que no fundo era o reconhecimento dessa mesma validação externa. Eu vou-te explicar porquê. Porque assim, apesar dela dizer aquilo, no fundo, eu estou aqui a particularizar a minha filha, espero que ela nem esteja a ver, coitadinha. No fundo, eu queria chegar lá para provar para ela de que eu fui capaz, mas também que ela dissesse assim, mamã, parabéns. E eu duvidei, mas tu foste capaz. Como efetivamente ela fez. Percebes? Sim. No fundo, era uma forma de ir buscar validação também. Não deixa de o ser. Porque tu Porque nós acreditas precisamos disso. sempre que as pessoas que são significativas, não é? Para ti, que vão te validar em algum momento. Isso já tem a ver um pouco com a minha história, não é? Porque eu nunca fui muito validada lá atrás pela minha mãe, pelo meu pai. Era sempre muita crítica. O outro era sempre melhor, o outro tinha sempre mais, o outro não sei o quê. Desculpa interromper-te. A Vera tem uma live, quem quiser ver, tens uma live no teu perfil que contas a tua Sim, história, que é tem há cerca de um conto. ano, né? Que foi quando Sim, lançaste o teu e-book. exatamente. Tens uma live a contar toda a tua história. Toda a minha história com autoestima e com estas questões de autoeficácia e por aí afora. Portanto, eu nunca fui uma pessoa que tivesse grande validação do outro.
mas estava e continua a estar uma vida inteira à procura dessa validação. Percebes? E portanto, tudo o que seja um desafio em que a pessoa até por algum momento julgue, diga que não é possível, eu vou lá e faço só para depois ver se no fundo ela vai dizer assim, até conseguiste, até foste capaz. Isto é a minha vulnerabilidade, linda. Estou aqui, ó, desnuda mesmo. É assim que eu gosto, se humana. Humana total, percebes? Total. Sim. E outra coisa também falaste aí, agora indo um bocadinho mais para trás, tu falaste aqui de conhecimento. E que muitas vezes nós temos também de trabalhar isto na questão da autoconfiança, que é, ok, eu sinto-me super inseguro e não acredito que isto vai dar certo. Ok, há alguma coisa que tu pudesses fazer para te sentir um pouco mais segura? Por exemplo, eu quando entrei aqui antes de entrar no Instagram, era toda, né? Eu grito inseguranças, eu sou muito insegura relativamente a coisas. Meu sobrenome é insegurança. É insegurança, gente. Eu faço tudo na base de, ok, eu não sei se isso vai dar certo, mas vamos lá tentar. Só vai. Mas eu antes de entrar no Instagram, eu tive que ficar 3 meses só a estudar como é que isto funcionava. A ver mini cursos gratuitos de marketing digital, a ver como é que as outras pessoas faziam, a ter tipo logotipo e não sei quantos posts já prontos antes de entrar aqui. Então eu vi, ok, eu sou insegura, eu sei que eu nunca vou estar pronta 100% para entrar aqui, mas de que forma é que eu me posso sentir um pouco mais segura? Será que é adquirir um pouco de conhecimento antes de o fazer? Será que é preparar-me de alguma forma antes de o fazer? Ou seja, também ir buscar aqui algumas coisas, buscar aqui algumas bengalas para não ir tão desnua. Mas sabes que eu não sou essa pessoa, Petra. Não sou. Eu acredito que haja pessoas que precisem disto para sentir um bocadinho de segurança, percebes? Sim. Mas eu sou naturalmente impulsiva. Só vai. Depois vê no que é que dá. Depois viramos. Depois a gente vê. Eu sou naturalmente assim na vida. E claro que não estou a falar, pronto, situações em que tem a ver com tomadas de decisão e sobretudo que envolvam outras pessoas, nomeadamente as minhas filhas, não é só vai, não é? Como deves calcular. Pronto, mas no geral, na vida, no dia a dia, eu sou essa pessoa. É para fazer, deixa fazer. Se der certo, deu, se não der, não deu, pronto, ok, percebes? Mas eu só vou, eu vou. Portanto, eu não tenho essa. Eu prefiro entrar e depois recalcular a rota. Sabes? Mas do pontapé inicial de saída, esse eu dou sempre, a maior parte das vezes eu dou. E depois, se tiver que recalcular, ok. Compreendo que haja pessoas, e a grande maioria, que até faça como tu fazes, porque muitas das nossas colegas, e mais colegas até, não é? Ainda hoje eu dizia isso à Dani, que hoje de manhã estive com a Dani, a nossa Daniela. A nossa Daniela, salve seja, né? Sim, é nossa. É nossa, exatamente. É a nossa Petra, é a nossa Daniela. É assim, né? Portanto, aquelas assim são as nossas, né? Sim. E eu dizia, olha, já me esqueci do que eu estava a falar, gente. Estávamos a falar sobre que há colegas nossas que precisam muito há colegas nossas, e tu também foste uma delas, que quando começam no online, entram em contato connosco por mensagem direta, tu de certeza absoluta deves ter milhares de colegas assim, e perguntam muito isto, não é? Olha, como é que tu começaste? Como é que eu devo fazer? Como é que não sei, não é? Montes de colegas nossas. E o que é que eu vejo? Eu vejo muita coisa. Eu vejo gente que realmente faz uma mini preparação, como tu fizeste. Eu vejo gente que se calhar vai um bocado como eu. Eu vejo gente que consegue estruturar as coisas muito bem e para além dessa mini preparação até vai mais além, mas depois morre o perfil, a pessoa não consegue. Manter a não é só tu começares. Na maior parte das vezes, as pessoas começam. O problema é depois. Exatamente. Entendes? O problema é depois. É tu manteres efetivamente a constância, não é? E eu dizia, constância que eu digo nem sequer de publicação, é de estar aqui, de continuar. Passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, não é? É nesse sentido. É difícil, de facto, tu vês cases de algum sucesso também nesse âmbito. Ao longo desses 3 anos eu vi muita gente a entrar e muita gente a sair, mas pouquíssima a ficar, Petra, e tu tens essa noção. Sim, claro. Não é? E vais-me dizer assim, porquê? Será que tu és mais autoconfiante do que as outras colegas? Não é? Eu não sei porquê. Se calhar porque, olha, foram fazer outras coisas da vida, arranjaram outro tipo de trabalho, outra coisa qualquer, que acharam que não valia a pena continuar a alimentar no digital. E tudo bem. Entendes? Eu acho que aqui dentro, até ligando aqui à autoconfiança, com a autenticidade e quando tu encontrares a tua forma, eu acho que tu precisas muito encontrar o teu jeito naquilo que tu fazes. Sem dúvida.
Muito, e tu sabes, eu comecei assim, não é? Precisar de uma toda organização. Quando eu comecei, eu percebi, olha, tem coisas que eu planeei há 2 anos, que eu vou fazer agora 2 anos de página, no próximo mês, que Sim. até hoje eu não fiz. Por exemplo, Porque estás nós a só ver? aprendemos quando fazemos. Então houve coisas que eu entrei e No digo, "Epá, processo. isto não faz sentido nenhum, eu não preciso disto para nada. Um monte de coisas É que ficaram isso, nós só simplesmente lá aprendemos no escritas e processo. só aprendemos no processo. É. E foi no flow, e foi a fazer, e a errar, e a aprender, e a redirecionar a rota. Mas e é muito saber também, lá está, porque é que eu faço aquilo que eu faço, eu estou neste processo porquê? E é isso que também te impede de parar, ok, vamos lá, passo a passo, pouco a pouco, aprendendo, errando. Uhum. E nós muitas vezes temos este medo de errar, e isso também nos impede muitas vezes de agir, porque lá está, nós já temos aquele sentimento de que eu não sou boa o suficiente, não é? Tal crença de desvalor Sim. né, que se bate tanto. Eu já penso isso, depois ainda tenho mais um medo de errar, isso ainda me impede mais de andar, ainda fico com mais medo. E muitas vezes este medo de errar também é aquilo que nos bloqueia. Sem Mas dúvida. Eu estava a é falar muito. ainda há pouco para ti da questão da ansiedade, empenho ou realização, tem muito a ver com esta questão do medo do Exato. fracasso, Uhum. não Uhum. é? Muitas das vezes Exatamente. até é lido, é preguiçosa, não quer, não está. Não, às vezes é mesmo bloqueio por não querer fracassar e, portanto, prefiro fugir da tarefa. É um mecanismo de defesa isto, não é? Prefiro Sim. fugir da tarefa do que efetivamente ser confrontada Do com que o me, fracasso. do que me expor ao erro, Sim, não é? sim, do que expor Sabe, ao erro. e é uma coisa que Em que também esse falaste aqui. erro, lá está, no contínuo, não precisa ser necessariamente o preto e o branco, não é? Exatamente, exatamente. E é É também uma coisa que progressivo. tu falaste aqui, que é uma das palavras que tu falas muito, que tudo é treino. E eu comecei Mesmo. de uma forma muito, sabes, muito strict, preciso ter as coisas super organizadas e super direitinhas, e hoje eu já consigo mais facilmente tirar o chapéu e ver como é que vai correr. Aham. Bora, tipo, eu digo que vou fazer e depois eu penso para mim, eu nem sei como é que eu vou fazer isto, mas pronto, depois eu logo vejo como é que corre. Mas lá está, é um processo, eu preciso de continuar. E às vezes as pessoas só vêm já do género, já o resultado. Ai, aquela pessoa é super confiante, ela diz que vai fazer e ela faz, e não Oh, sei o quê. Mal sabem o que está por trás. Mal sabem o coração que está aqui, tipo, a bater mesmo. rápido, não é? Mesmo, mesmo. Os bastidores escondem muita coisa. Meu Deus. Então, lá está, é tudo um processo e é de uma forma muito intencional tu queres te colocar no processo. Digo muitas vezes isto, o meu calcanhar daquilo é a minha autoestima, é a minha autoconfiança, por isso eu sei que é isso que eu preciso mais trabalhar. Então O que é tens que de mais me expor. ajuda? Linda, se tens Exatamente. medo, a história do tens medo, vais com medo mesmo, é justamente isso, não é? É tu te expores Uhum. ao medo. Como é que nós fazemos um processo de tratamento de ansiedade? Não é através da sensibilização sistemática ao medo? Então, Uhum. não é? E pouco a pouco. E tu ainda, No no pouco outro a dia, pouco, não é? exatamente. Vamos pegar na É. pessoa numa imersão e meter aqui a fazer uma live Hum, com 2 dias de página, não é? Pronto, sei Credo. lá, estou Sim. a falar isto, mas Uhum. às vezes até pode ter, a pessoa pode ter facilidade, mas por norma, não é? Uhum. Portanto, é aos bocadinhos. Aos Pouco a pouco. bocadinhos. É o que tu também falava no post que fizeste esta semana, a questão de sair da zona de conforto tem que ser uma Sim, coisa intencional. Eu preciso de sim. querer sair, não vai acontecer por acaso. Não é? Sim, e não precisa ser um salto quântico, mais uma vez. Eu costumo dar muito o exemplo do aquário e do peixinho, não é? Não sei se já me ouviste falar disto. De que tu tens um peixinho dentro de um aquário pequenino e tu não vais pegar nesse peixinho e pôr no meio do oceano do nada porque ele morre, não é? Tu tens de ir aumentando a dimensão do aquário até chegar ao ponto em que ele não perceba que existem paredes naquele aquário, vá para um oceano e não dê conta. Não... Isso é uma sensibilização sistemática ao Uhum. medo, não é? Tem Exatamente. de ser Exatamente. claramente aos bocadinhos, step by step, mesmo. Exato. Que assim é que tu vais Uhum. ganhando a autoconfiança. Olha a história que nós falamos ainda há pouco lá atrás dos objetivos e dos Uhum. mini objetivos, não é? Uhum. É Uhum. muito por aí. O processo é exatamente o mesmo. Exato. Perfeito. Uma pergunta aqui: como vencer a validação dos outros? Quero continuar a ser autoconfiante, mas pela crítica e olhar do outro, fico insegura de mim e devido daquilo que sou ou do caminho que defini para mim. Responde tu, eu já te digo. Responde. Fazendo o contrário, pegando a validação de ti mesmo, autorreforço. Give yourself uma palmadinha nas costas. É. Eu cada vez sou mais fã disto, sabes? Às vezes estou assim com pessoas e digo: olha, dá-te uma palmadinha nas É. costas. Menos Não é? Dá-te aí o chicote, teu, não mais é? O teu autocompaixão, mais abracinho. amorosidade Uhum, e mais autorreforço. Não é? uhum. Acho que é por aí. Porque a Sim, validação depois é interna, não precisas necessariamente do outro para uhum, validar. E não vou dizer uhum. com isto, volto a dizer, vencer a validação do outro é impossível, porque o ser Todos nós humano precisamos. genuinamente precisa da validação do outro. Tu não podes é viver só em função da validação do outro, porque se a Uhum, validação do outro não vier, tens a tua. És uhum. autossuficiente. É tão bom ser Exatamente. autossuficiente.
não é? Mesmo, não precisar tipo que alguém me diga que eu me conecto com bem, não, tipo, Não é? consegui. Para tudo na vida é ótimo. Uhum. Quando tu crias uma dependência, não é bom. É bom quando é Exatamente. por opção, não é? Sim. Mas efetivamente como dependência, não. De todo, Uhum. mesmo. E também penso noutra coisa aqui, que é, lá está, como nós temos esta necessidade de sermos validadas e não precisamos depender, mas temos esta necessidade, é também ver quem é que está à nossa volta, Ah, sem dúvida, sem não é? dúvida, Se sem dúvida. constantemente as pessoas estão à tua volta a A criticar, criticar. a se fazer-te sentir insegura e tudo Sim, mais, esses sim, sim, ambientes, sim, sim. né? É detox, é um follow mesmo, porque, Uhum. assim, claro que depende, não é? Se tu tens pessoas que são pessoas da tua família, como eu costumo dizer, é serviços mínimos. Não tem como. Não é? Serviços mínimos, aniversário, Natal, pronto, aquelas coisas. Mas se são pessoas em que estão na tua vida por opção, se entraram por opção, também tens a opção de pô-las a andar, não é? Exatamente, Eu exatamente. costumo dizer isto, Petra, muitas vezes, eu digo isto até às minhas filhas um monte de vezes. Tudo o que for para alimentar, ótimo. Se for para consumir, esquece lá isso. Uhum. Sugar a nossa energia, Não, não é? consumir não. Gasta energia, não. Tem de ser é para alimentar, não é? A gente não tem a consumição da vida, só por si ela já consome. Ainda vou ter outras pessoas a consumir também, não. Tem de ter a pessoa que me alimente para eu ter energia para as consumições da vida. É Uhum, assim. uhum, uhum. É, e lá está, eu também gosto muito de falar desta questão de ambientes, de intencionalmente procurar ambientes que te ajudem, que te apoiem, Uhum. não é? Eu fui para o Que grupo de validem. advocacia humana, né? Tenho ambientes que, enquanto estou contigo, enquanto né, com a nossa turma, com a nossa comunidade, exatamente Sim. porque preciso destes ambientes que também me vão dizer, olha, estás no lugar certo, vai, continua por Sim, aqui. que Eu acolhem falo, a tua vulnerabilidade, exatamente, não é? exatamente. E às vezes que conseguem ver além do que aquilo que eu consigo ver, porque às vezes eu Sem só dúvida. consigo ver ali a minha caixinha, só consigo ver Só ali o tens meu as tuas lentes, buraquinho, precisas só das sim, lentes eu de preciso de outras, não é? alguém, Levar assim sim, um eu choque de preciso. realidade. Sim, eu preciso de alguém que me diga, não, vai, tu consegues. Eu falo muito da Vivi, a Vivi para Sim. mim, não é? Numa Ainda determinada hoje fase falei da minha dela também, estive com vida, ela em esquece, Orlando. esquece. Ela, num determinado momento da minha vida, ela foi, Petra, vai, vai Só vai, logo, estás a ver? só Olha a vai, história do eu só vou. vai. Exato, eu vou, não sei o que é que vai sair daqui, mas eu vou. Mas eu precisava de ir. Para depois e agora eu acreditar, agora eu acredito que eu consigo ir, agora já não preciso dessa Ouve o teu validação. discurso. Olha a autoconfiança aí, olha. Sim, Ouve. exato. Ok. Eu Depois precisava de ir para poder acreditar. O que é exatamente, acreditar? Ouve. exatamente. É dos exercícios mais poderosos da vida. É tu te ouvires a ti próprio. Porque as respostas estão todas aí. Uhum. Quando tu estás a conversar com alguém, mais do que às vezes prestar atenção àquilo que o outro está a dizer, obviamente que a gente tem que prestar atenção, não é? Mas mais do que isso, às vezes ouve o teu discurso. Porque normalmente tu estás a dizer para o outro aquilo que tu precisas para ti. Não é preciso mais, linda. Uhum. Tu estavas agora a falar, ó, exatamente isso. Eu depois tenho que ir ouvir a live. Tenho que ouvir Tens de essa live outra ouvir, vez. exato. Tenho que ouvir. Mas é muito isso, é muito fácil falar para os outros. Eu sou a primeira a falar para os outros, mas às vezes para nós é Mas complicado. tu quando estás a falar para os outros, na maior parte das vezes estás a falar para ti. É verdade, é verdade. Na maior Sabes que parte. às vezes eu estou em consulta e estou a dizer, isto aqui, Olha que bem, isto agora eu encaixou devia aqui como apontar uma isto, luva, não é? eu estou a apontar isto, mas é depois para eu também guardar aquilo para mim, não é? Mesmo, mesmo, mesmo. Sempre, Não sempre. é à toa que eu também digo muitas das vezes que em determinados momentos da nossa vida nós atraímos para nós clientes que justamente são as coisas que nós precisamos trabalhar em nós. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. E assim faltam 10 minutos. Eu E não assim sei. faltam 10 Olha, e minutos. assim faltam 10 minutos. E meu Deus, conversa fantástica. Ok, nestes últimos 10 minutos, estas pessoas que estão aqui, que ainda têm dificuldades assim, em entrar em ação, que ainda têm dificuldades em perceber como é que podem desenvolver melhor a autoconfiança, se tu tivesses que dar assim uma direção agora para estas pessoas saírem daqui e já começarem a colocar alguma coisa em prática, o que é que tu É dirias? assim um resumo então daquilo que a gente falou, não é? Exato. Tracem objetivos específicos, mensuráveis, Uhum. realistas, num time, portanto, tudo isso, não é? Desses objetivos, mini objetivos, e foquem nesses mini objetivos, porque cada bocadinho que a pessoa consegue, não é? Cada bocadinho já vai Uhum. fazendo com que a sua autoconfiança vá crescendo. E conforme ela vai crescendo, os objetivos vão se tornando também cada vez maiores, porque também vai na proporção, não é? Uhum, uhum. Portanto, E é outra isso. coisa, e outra coisa que também falas muito no auto-reforço é ir celebrando ao longo do Sem processo, não é? dúvida, celebrando estes bocadinhos. Sem Exatamente, dúvida, porque exatamente. não vamos celebrar. Ainda hoje, olha, antes de começar a live, eu estava a fazer um relatório para a escola. E uma das coisas que eu dizia, num relatório de avaliação psicológica, uma das coisas que eu dizia na parte final das conclusões era justamente isso.
para os professores, como uma sugestão, vá. Não foquem no resultado desta aluna, foquem no processo. Ela não acertou o exercício todo, até onde ela foi capaz de acertar. Valorizem isso. Porque uma miúda que deixava um teste em branco, entregar alguma coisa feita, para mim, já é ótimo. Entendes? Portanto, transpõe isto agora para a tua vida, para os teus objetivos, para aquilo que tu queres para ti. Vais entregar um teste em branco? É mau. Entregar um teste que não tem 100%? O que é isto? Não é? Perto de quem entregava um teste em branco lá atrás. Exatamente. Não é? Se não foste capaz de fazer o exercício todo, se não tens o exercício todo certo, ok, tens parte. Pelo menos às vezes o raciocínio estava lá. Ou seja, tu pensaste em fazer qualquer coisa, tu delineaste um objetivo para ti, tu não tiveste, foi a hipótese de o operacionalizar. Não é? E operacionalizar no sentido de chegar até ao fim. E a gente não pode medir, mais uma vez o contínuo cognitivo, mas a gente não pode medir as coisas só no 8, no 80, no preto e no branco, tem o cinzento, tem o processo, como tu estás a dizer. E é nesse processo que a gente ganha autoconfiança, não é nos resultados. Disseste tudo. 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 É muitíssimo. É processo. É focar no processo. É ir celebrando ao longo do processo. É olhando para onde é que O eu já processo fui. é que tem que ser o indicador de sucesso, percebes? Exatamente. É o processo, não são os resultados, porque os resultados só vêm depois. Só Uma vêm. coisa, estás a escalar uma montanha. Às vezes você já passaram não sei quantos dias e ainda não cheguei lá, mas olha lá onde é que tu já subiste, o que é que tu já É isso, conseguiste, não é? E sem dúvida. E a outra palavra é reconhecer, é quando tu reconheces, e às vezes até há momentos em que tu podes parar e olhar para trás e ver, calma, onde é que eu estava, onde é que eu estou? E reconhecer, não é Então dá sentir, palmadinha nas costas e diz, continua, vai. Quem chegou até aqui faz este bocadinho de falta. Exatamente. E aí essa pausa, esse reconhecer, esse abraçar, olhares à tua volta e veres, ok, eu já consegui chegar até aqui, celebra e continua. Depois para, celebra, continua. Essa celebração, não é? Esse ver o progresso, literalmente ver o progresso, porque lá está, como tu falaste no início da live, nós temos mais tendência a ver o que é que deu errado, então intencionalmente deixa-me lá parar para ver o progresso. Por exemplo, eu faço isso através de todos os meses, ao final do mês, fazer uma reflexão sobre como é que foi o meu mês, o que é que eu consegui alcançar, o que é que eu consegui fazer, e eu ter mesmo isso na minha agenda, porque eu sei que eu tenho tendência a piloto automática. Com indicadores muito precisos, não é? Exatamente, e nem sequer dou conta do que é que estou a fazer. Então, deixa-me lá parar, ver, celebrar e depois continuar. E à medida que eu vou celebrando e que eu venho, depois deste mês até consegui fazer isto. Se calhar não consegui fazer tudo aquilo que eu queria, mas já consegui fazer alguma coisa. Alguma coisa, a maior parte das coisas, não é? Exatamente. Lá está, não pode ser essa questão do total, do que tem de ser os 100%. Não é? Nós temos sempre essa tendência, não, para fechar mesmo tem de ser tudo. Não tem. Né? Na maior parte das vezes não vai ser tudo. E às vezes é só o facto de eu tive coragem pelo menos para sair do lugar. É isso. É o que eu estou a dizer, só em mover a peça já está ótimo, não é? Já está ótimo. Ai, Vera, obrigada! Amei, linda! Amei. Obrigada a todos que estiveram presentes, todos que participaram. Obrigada mesmo a toda a gente que esteve aqui. Obrigada mesmo. E se continuarem a sentir alguma dúvida, alguma dificuldade sobre este tema, podem depois ir comentar na live. A Vera também está à disposição. Façam autoconfiança, vão ver o Instagram dela, tudo façam ao scroll aqui. Autoeficácia. Autoconfiança, autoeficácia, autorresponsabilidade, são vários autos para dizer que depende de nós, não podemos ficar à espera dos outros, não é? Nós é que temos que ter as rédeas da nossa vida. Isso mesmo, assumir as rédeas e intencionalmente construir a nossa autoconfiança e a nossa autoestima e bora lá. Com base no propósito, é sobre isso. É isso mesmo. Viver com propósito e confiar no processo, que o processo não falha. Petra, obrigada, meu amor. Obrigada a toda a gente que esteve aqui. Tá? Obrigada. Fica bem. Beijinhos. Boa Obrigada, noite. Beijinhos. Tchau. Tchau.